Olá, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós estamos aqui na linha Simon, de frente ao portal, à entrada do Recanto dos Balseiros, né? O Museu dos Balseiros. Neste mês de novembro iremos estar visitando alguns locais. Sabemos que muitos de nós estamos em casa, não podemos sair, passear, e a gente vai estar matando um pouquinho a saudade desses pontos turísticos, né? O Recanto dos Balseiros, né? Aqui estamos na entrada, aqui é o restaurante que eles servem almoço aos domingos, e nós estaremos agora indo visitar o museu, onde tem a história de onde tudo começou no nosso município. E estamos aqui com o senhor Nilo Celso Brandt, né? Ele é o criador, o fundador do Museu dos Balseiros. Ele também é formado, ele é bacharel em turismo, e ele está aqui para nos contar um pouquinho da história, né, dos balseiros, que é uma história linda, maravilhosa, e que muitos não conhecem essa história, né? Então gostaria de que neste momento o seu Nilo mostrasse para nós como se formou essa história maravilhosa aqui, como o senhor tem tantas coisas guardadas, tantas fotos lindas, e como era a vida dos balseiros, né? Como isso começa? Bom, para começar a história dos balseiros, eu creio que quem começou isso tudo foram os meus bisavós, né? Porque eles que começaram a tirar essas fotos. Então, esse casal aqui são meus bisavós, é João Simon, tá? Essa menina aqui, tão tímida aqui, em 1913, tinha essa carinha aí, e essa menina se tornaria a minha avó posteriormente, tá? Então, vamos mais para cá. Vamos conhecer ela no dia do seu noivado. Não sei se a máquina pega bem ali, ó. Então esse é o dia do noivado dela em 1927, tá? Bom, já estamos aqui nessa foto aqui, ó, a minha nona sentada e ela tem uma bebê no colo. Essa bebê é minha mãe no dia do batizado. Então, assim, a história, de fato, começa com as fotos deles lá, né? Então, tipo assim, em 2007, quando eu me formei bacharel em turismo, o que tu vai fazer, por exemplo? Primeira coisa, acadêmico sai quebrado da universidade, né? Ninguém tem um pila sobrando. Já desconheço alguém que saísse bem. Verdade. O que tu vai fazer? Ou tu vai trabalhar de empregado, ou tu cria um nicho para ti, né? Exato. E aí, por exemplo, como eu, na minha família, tinha essas fotos antigas, quer dizer, isso então eu comecei a imaginar, né, um museu dos balseiros aqui, porque é uma história que estava adormecida aqui. Certo. Sabíamos que temos vários balseiros vivos ainda, mas é uma história que está adormecendo de fato. Assim. Então, assim, ou alguém resgata isso, ou essa história vai se acabando. Então eu imaginei fazer isso. Então eu comecei a lapidar algumas coisas lá no fundo, que não é aqui, né? E aqui a gente faz, então, no museu aqui, o primeiro encontro de balseiros em 2013. Tá? Então nós já temos 7 encontros de balseiros realizados, tá? Então, assim, o que tu vai fazer no encontro de balseiros? Primeira coisa é fazer aquela celebração, aquela mística, saber trabalhar a história dos balseiros e tal. Mas sempre chegando num documentário que seria, de fato, qual a vida deles, né? Sim. Então isso, de fato, sempre foi esse o auge assim que eu sempre imaginei, trabalhar essa história da história deles, de fato. Deles, o que eles viveram, né? Aquilo que eles viveram, de fato. Né? Então vamos mais para perto aqui. Por exemplo, aqui temos o mapa da nossa região aqui. Tá? Certo. Então esse mapa é o mapa da colonizadora Lucerosa, que estava à venda em Porto Alegre e em Gaurama. Antigamente era a cidade de Barros. Tá? Então João Simon, em 19, compra a colônia 45 que nós estamos em cima aqui agora. Então essa colônia foi adquirida pelo meu bisavô em 1919. Em 20, eles vêm morar aqui. Então em 20 eles vêm com 7 filhos e o casal. Há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Então o que acontece? João Simon vem para a linha Simon, deixa a família aqui, faz uma casinha, né, meio precário, bastante precário, mas deixa a família ali. E ele, com cedro, faz de um cedro uma canoa e vai fazer uma expedição pelo Rio Uruguai.
Porque daqui ao destino da Madeira, onde seria o local de venda, isso é uma distância de 580 quilômetros. Nossa. Então, vamos dizer assim, esse caminho estava obscuro, ninguém conhecia. João Simon já sabia que no meio disso tínhamos o Salto de Ucumã. Tá? Então, o Salto de Ucumã é o quê? É um local do rio Uruguai, que a largura do rio tem 1.800 metros de largura e uma queda de 8 metros toda a travessia. Por isso que é a maior queda longitudinal do mundo. Tá? De fato é ali. O João Simon desce lá, ele sabia que era um problema, mas não desse tamanho, sabe? Ele chega lá, sabe aquela história quando cai os braços, sabe? Tu não sabe o que fazer. Mas ele queria voltar para Itá com a definição de qual era a altura da água para transpor o salto. Certo. Então ele fica lá esperando uma enchente, visualizando uma, outra, e vira e mexe e tal, mas ele não conseguia ter uma enchente naquela que ele de fato imaginava que seria o ideal. O ideal. Bom, aí chega numa altura com quase 3 meses, ele lá embaixo, e a mulher com 7 filhos aqui no meio do mato, na linha acima, né? Vocês imaginam a situação disso. Nossa. Bom, mas chega numa altura que deu uma enchente lá. Então ele conclui, nessa altura nós podemos transpor o salto. Bom, ele então vem de volta para Itá. A primeira atitude dele era medir a altura que o rio tinha atingido aqui. Ah, sim. Então aqui em Itá, o rio tinha subido 8 metros. Então 8 metros foi o parâmetro ideal para soltar em balsas. E aí assim surge aquela frase mais popular da nossa região, o chamado ponto de balsa. Ponto de balsa significaria para todo mundo aqui, por isso que antigamente sentava pai e mãe e todos os filhos na roda e conversavam. Ponto de balsa significaria transpor o salto de Ucumã. Então, ponto de balsa foi a frase assim, mais comum que se tinha aqui. Então, todo mundo entendia o que era ponto de balsa. Bom, feito isso, aí ele vai para o segundo detalhe. Como aglomerar madeira para não perdê-las durante o rio abaixo. Então, isso aqui é uma réplica, isso é uma balsa, de fato, uma balsa. Sabe? Então, o que o João Simon, quando volta, chega aqui e diz assim, enquanto que ele ia lá, esteve lá uns 3 meses lá no Salto, ele foi até Santo Tomé, conversou com os futuros compradores da nossa madeira e tal, mas ele ouviu aquela frase dos homenzinhos lá dizendo assim, árvores que não tivessem 3 cúbicos, eles classificavam de palitos. Então, João Simon, quando volta para Itá, diz assim para os colegas deles aqui, nós temos que levar árvores com 4 cúbicos. Quer dizer, ainda nos dias de hoje, você tem que surpreender o comprador. Você tem que ter um produto acima daquilo que o comprador espera. Só que daí entra outra história. Bom, se o cedro pesa 700 quilos ao cúbico, se nós temos 4 cúbicos numa árvore, nós vamos ter 2.800 quilos, certo? 4 por 7, 28. Ali entra outro problema. Como é que o ser humano vai deslocar, vai extrair esse tipo de madeira do mato para o rio? Na força humana. Nossa. Então, nesse momento, eles introduzem o boi nessa história. Tá? Então, veja bem, olha a matemática. Um boi pode puxar na boa 70% do peso dele. 7 vezes 5 vai dar 35. Então, um boi pode puxar 350 quilos. Bom, se nós temos 2.800 quilos no mato, tu tem que ultrapassar isso, vai multiplicando. Então, o que eles chegam? 10 bois, puxando no mesmo sentido, 10 vezes 350, vai dar 3.500 quilos. Aí nós tínhamos mais força que peso. Então, assim, 10 bois, o chamado terno de boi, foi qualificado aqui em primeiro momento aqui em Itá como o primeiro guincho que nós tivemos aqui em Itá. Nossa. Tá? Então, de fato, olha, a matemática sempre esteve muito presente em todas as contas que nós fizemos. Bom, agora vamos para o terceiro ponto. Equipes. Tinha que se definir quem vai tripular essa embarcação para descer o rio. Bom, aí surgem os remos. Um remo era uma árvore de 6 metros. Nesse extremo ela é fina para pegar na mão. E aqui observa que tem uma pá, né, que se torna um remo. Bom, só que esse remo, ele não pode fraquejar de jeito nenhum descendo o rio. Porque quando os caras iam fazer força para deslocar essas embarcações para o lado, tem que aguentar. Então esses remos ficam fortes, pesados. E aí o que acontece? Um homem, um indivíduo para manipular o peso. Aí em 2 conseguem remar, fazer a remada da água. Bom, se nós precisamos 2 indivíduos em cada remo, nós vamos ter 4 numa embarcação. Então 2 aqui, 4, mais 4 na outra ponta, 8. Só que essa viagem leva 8 dias e 8 noites descendo o rio. Então uma equipe sozinha não aguenta. Então o que acontecia? Eles se revezavam, então tem que levar mais gente junto.
Então, geralmente, eles levavam 15, 16 remadores, um prático, que tem que ter carteira de prático, tá? Que, de fato, tem que conhecer o rio, de Cabo Arara, de fato, assim que nem o palmo na mão, porque daqui a Santo Tomé, nesses 580 quilômetros, tínhamos, né, 28 problemas durante essa descida. E esses problemas têm que estar gravados na mente do 500 quilômetros, para a gente ter uma noção, daqui a Florianópolis... É 540. 540. É mais longe que daqui a Florianópolis. Mais longe do que aqui a Florianópolis. Então, de fato, assim. Então, vamos dizer, esse era o processo que eles, né, se prepararam para, de fato, levar. Bom, já, vamos dizer assim, agora estamos em São Borja. Chegamos com a nossa balsa em São Borja. Agora vamos atingir o nosso objetivo. Vamos vendê-la. O negócio acontecia em cima da balsa, certo? Então, em cima, o comprador chega em cima da balsa, ele avalia quantidade e qualidade. Aqui você tem, ó, essa árvore aqui tem 2 galhos. Isso é a coisa mais prática que temos para mostrar. Essa madeira automaticamente valeria menos que esta, entendeu? Porque esses 2 braços que tem ali, isso desqualifica um pouco a madeira. Então, vamos dizer, automaticamente o comprador observa isso. Bom, as balsas, normalmente, elas vão extraindo madeira o verão todo e vão jogando no rio. Então, tínhamos o tombador, né, que essas toras eram jogadas no rio, e lá no fundo temos o remanso, dentro da água. Então, essas toras não vão embora daqui, essas árvores ficam ali. Então, elas vão jogando para dentro do rio, né, dias e dias e dias. Quando vai se definindo mais para o lado do inverno, eles começam a imaginar para amarrar isso, certo? Então, o que acontece? Quando nós estávamos lá embaixo, por exemplo, para vender isso, o negócio acontecia em cima da balsa. Esse é o jeito que os balseiros desciam da balsa. Aqui está o dinheiro dentro. Essas são malas de garupa. Que nem isso daqui, ó, tá? Essas são as chamadas malas de garupa. Que o gaúcho, vamos dizer assim, a tradição nossa é muito gaúcha. Então, de fato, vem de lá. Então, assim, para você ter uma definição, mais ou menos, em quantidade, para nós numerar isso. Por exemplo, como as primeiras balsas geralmente eram grandes, eles levavam às vezes 200, 250 árvores no aglomerado, certo? Então às vezes faziam, porque essa madeira aqui que era chamada de lata, era o delimitador. Por exemplo, assim, isso aqui tu não achava com mais de 15, 18 metros. Então isso era um limitador de largura. Mas eles faziam o sistema de gravata, então faziam uma Babilônia no comprimento, né? Então esticavam para trás. Então, geralmente, eles tinham 250 árvores. Bom, se nós falamos de 4 cúbicos ali na frente, 250 vezes 4, vamos ter 1000 cúbicos. Nossa! Se tu pega 1000 cúbicos vezes 3.000 reais, que é o preço da nossa região hoje, nós teríamos 3 milhões. Então, seria esse o valor que os caras têm dentro das malas de garupa. Tá? Meu Deus! Tipo assim, não é exatamente isso, mas de fato... Se esta era aquela vez lá... A moeda era diferente a moeda também, era diferente, né? Mas, de fato, para você ter uma pequena noção... Sim, para ter uma noção isso, se fosse tá? hoje, né? Bom, vendemos o produto, estamos com o dinheiro na mala de garupa. Bom, agora o nosso destino é voltar para Itá. O que os nossos fazem, então? Estamos em São Borja. Estamos pegando o carreiro de trem, que vai de São Borja a Santa Maria, daí pega à esquerda... Carazinho, Passo Fundo, Getúlio, Gaurama, Marcelino e cai para o nosso lado. Mas nossa descia em Gaurama, certo? Porque de Gaurama daí vinha pela Coxilha, ali Erechim, caindo para Aratiba, Porto Itá, e depois vem para casa. Mas de Gaurama até aqui em Itá são 90 quilômetros. Esses 90 quilômetros, essas equipes percorrem em 2 dias, 2 dias e meio, eles vêm caminhando para chegar em Itá, certo? Eles dormem 2 noites no mato, porque não tinha nenhuma referência de caminhar, vamos dizer, vamos até a casa do fulano, coisa assim. Então não tinha isso, não, era tudo mato. Então eles vêm vindo, anoitece, eles acampam, clareia o dia, levanta acampamento, levanta as malas de garupa, pendura no pescoço e vem embora. Tá? Então era esse o jeito, né? E aí não se tem nenhum relato de assalto de uma equipe dessas. Mas também olha as figurinhas que temos aqui no quadro. Então, de fato, assim... Você pode, olhando para isso, você já imagina, né, que dificilmente haveria um ataque, né, de uma outra equipe por cima deles. Bom, ali então agora vamos reportar a enchente que nós tivemos aí, né, a maior enchente em 100 anos. Tá? Então, de 19 a 65 foi o auge da enchente. Tá? Então essa enchente atingiu 28 metros acima do nível aqui em Itá. Se com 8 os balseiros já passavam pelo salto, imagina mais 20 metros em cima. E aí surge um detalhe interessante. Então, 19 e 20 foi o auge da enchente. Aí para a chuva e começa a nevar.
Então nevou 3 dias e 2 noites aqui. Como Nossa. o rio Uruguai não recebia mais água da chuva, né? Então ele recua, ele fica pequeno, normal, vai pro leito dele. No 4º dia, então dava chuva. E essa chuva faz derreter toda aquela nevada que está acumulada pro lado de fora do rio. Então, em 5 dias, Itá teve 2 enchentes e fenômenos opostos. Nossa. Então, a primeira foi da chuva, da água, né? E a segunda foi do gelo mesmo, da neve que deu aqui. Então, tivemos, vamos dizer assim, de 19 a 65 acontece e isso não se repete mais até hoje. Quer dizer, é uma história centenária também, em 100 anos, então passa isso, tá? Bom, aqui temos o primeiro carro que roda em Itá, tá? Então esse carro foi o primeiro carro que veio para Itá. Esse é o T13 da Ford, dos T do Harry Ford, tá? Então esse carro roda aqui em Itá em 1940. Uma dessas 2 rodas está aqui dentro, então vamos dizer assim, temos uma história assim. Essa carroceria aqui era para trabalho, como tinha também esse mesmo carro, tinha a carroceria de passageiro. Então, isso aqui era para trabalhar. Aqui temos Marcelino Ramos. Então, há 70 anos atrás, Marcelino Ramos era o nosso shopping aqui na região. Por que é interessante? É muito fácil de entender. O comércio ali era forte, o trem passava em Marcelino e ia para São Paulo. Então, em menos de semana, ele volta de São Paulo e traz o produto encomendado. Por isso que, veja bem, há 70 anos atrás, a logística, de repente, era mais ágil do que o próprio Correio hoje. Nossa. De fato, era desse jeito. Aqui temos o tornado que passa em Aratiba, 1959, tá? Então, nós já estávamos na linha dos tornados naquela época, tá? Então, é uma história que só para mostrar assim. Aqui temos a primeira comunidade de Casa Cerrada, Sede Dourado. E tudo cerrado na força humana, daquele jeito lá, tá? Então, aquele senhor lá está cerrando o tábua ali. Bom, vamos para essa foto aqui. Olha a humildade desse casal. Essa senhora trabalhava de enfermeira no Hospital de Santa Casa, em Porto Alegre, em 1925. Sabemos todos, itaenses, que Aldo Ivo Stum veio trabalhar em Itá, né, nosso primeiro médico, em 1946. Então, essa mulher trabalhou em Itá 21 anos sem ter aparato médico. Nossa. Essa mulher puxou para o mundo mais de 3.500 crianças aqui em Itá, Nossa. certo? 3 de dezembro de 58, ela puxou eu também. Então, ela não deixa de ser a minha segunda mãe também. Então, tudo que a gente mostra aqui, de fato, Sim. era desse jeito. Aqui temos a minha casa, em 87, que ficou dentro do canteiro da usina hidrelétrica. Então, eu fui um dos primeiros caras que teve que sair. Então, veio uma revista da Holanda fazer uma reportagem comigo. Por isso que o que está escrito aqui fica difícil da gente ler, porque está na língua deles. Certo. Mas eu e os repórteres lá se falava, porque um alemãozinho meio assim a gente conseguia se entender. Então, assim, tudo que a gente mostra aqui tem histórias. Outra história, vamos falar agora um pouco do pinheiro, que nós, por exemplo, Itá não tinha pinheiro nativo. E isso me intriga um pouco, porque no documentário de Itá estamos derrubando o pinheiro, né? Então isso é uma contradição e isso não é legal, sabe? Então Chapecó tinha pinheiro. O pinheiro pesa 1.000 quilos ao cúbico. Se você lançar uma tora de pinheiro para a água, ela pode submergir, como não. Mas se o indivíduo vai em cima, então ela desce. Então o que acontece? Chapecó tem que serar primeiro. Fica leve, né? Então o pinheiro em tábua, em plancha, fica leve. Só que assim, quando você lança ele para a água para começar uma balsa, você tinha uma vida útil muito rápida dele. Senão ele vai naufragar. Certo. Então, olha essa foto aqui, isso aqui é uma foto de cedro, das nossas aqui. Quando descia uma das nossas, lá no Guiuém, era um grande centro de encontro de balseiros, então os nossos encostam lá e geralmente acontece isso daqui, ó, das 2 balsas fazer uma. Aqui observa, o cedro vai puxar a de pinheiro. Então a vida entre os balseiros era muito de cooperação, sabe? Independente de se conhecerem ou não, todo mundo um ajudava o outro. Então essa história dessas 3 fotos mostra assim, ó, ajuda mútua do Itá para que o Chapecó chegasse em tempo hábil lá antes dessa embarcação, né, encharcar demais e afundar. Certo. Então tudo que envolve balseiros era desse jeito que acontecia. Por isso que assim, a vida do balseiro, vamos dizer assim, era trabalhar com o desconhecido, mas ao mesmo tempo se oferecendo para trabalhar juntos. Então isso foi interessante. Por isso que assim, eu falo que essa história nossa, ela é elegante, sabe? De fato, assim, houve Linda essa história.
Então esse aqui é o primeiro momento que usamos roda para transportar madeira. Então foi o chamado carretão, né? Então foi o primeiro momento de roda. Aqui temos o primeiro momento de caminhão nessa história. Tá? Certo. Então essa foto aqui foi a primeira grande casa construída em Itá. Essa casa tinha 16 por 14. Então a casa de João Simon foi iniciada em 30 e concluída em 35. A casa Alberton foi iniciada em 30 e concluída em 40. Ela levou 10 anos para ser feita e essa levou 5. Então em 2007, quando eu me formei bacharel em turismo, eu comecei a imaginar a cara do museu. E aí eu imagino fazer essa logística dessa casa aqui. Por isso que assim, ó, o hall de entrada era esse modelo. Então João Simon tem uma área pro lado oeste e uma área no lado leste. Certo. Por que isso? O sol vai vir do leste e vai para o oeste. Então de manhã ele tomava chimarrão na área oeste. À tarde ele vai tomar chimarrão na área leste, porque o sol vai incomodar ele no lado oeste. Então veja bem, ele de fato trabalhou com a natureza. Outro detalhe, falando da enchente. Quando João Simon vem aqui no meio do mato, ele observou que tinha areia numa orla dentro do mato. Mas era um absurdo para ele dizer assim que o rio chegou lá. Muitos duvidavam dele. Mas João Simon, quando ele começa essa casa, o que ele faz? Ele tira nível daquela areia lá para começar a altura da casa dele. Tá? Para dali para cima fazer a casa dele. Sim. Nessa enchente de 28 metros, o pessoal chegou a amarrar o caico no cepo da casa dele, mas não entrou água no porão. E aí, de fato, provou, né, que aquela observação que ele fez daquela areia no mato foi a natureza que deixou o sinal para trás. Então, veja bem, essa casa serviu de centro de abrigo para muitas famílias que tinham perdido tudo, que de fato naquela época muita gente perdia tudo, né, perdeu-se tudo. Então as mulheres e as crianças ficavam dentro da casa, no andar superior, e os homens que vinham do rio, sujo, molhado, coisa assim, ficavam no porão. Então, de fato, assim, a história do João Simon foi muito interessante para Itá, muito importante. E assim, sempre ele observa, trabalha com a natureza. Né? Certo. Por isso que, por exemplo, esse menino aqui que foi o pequenininho aqui, o quarto filho de João Simon, se torna o destaque dos balseiros. Ele que começou a andar dia e noite rio abaixo. Então foi o destaque, porque ele chegou a observar atitudes do rio, né? Sim. Em cima da natureza. Então o Leopoldo Simon foi assim o destaque dos balseiros na história aqui em Itá. Que interessante. Então nós aqui estamos neste momento concluindo essa primeira parte, né? De conhecer um pouquinho da história dos balseiros, que é linda, é maravilhosa. A gente se encanta vendo essas fotos, né? E a gente volta para cá novamente para dar continuidade a esse trabalho. Ok? Muito obrigada pelas suas explicações, é rica em detalhes, é maravilhoso ouvir o senhor. E nós voltamos aqui novamente semana que vem para dar continuidade. Ok.